noite. Bonne. Como diz o Ailton de cabina, mbote. 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 Graças a Deus. Eu convoquei. Eu entrei no grupo dos ministros e eu convoquei todos. Eu disse, eu quero ver todos na live, porque tenho um assunto para esclarecer. Deveria ter feito isso também em outros grupos. Pô. Ah, você que está mandando mensagem no que manda nos grupos, diz assim, o apóstolo está na live e ele convoca todo mundo porque tem um assunto que ele quer falar à igreja. Isso não tem nada a ver com outros assuntos fora da igreja. É da igreja para a igreja. E com a igreja e na igreja. Mas é muito importante para a igreja. Isso não tem nada a ver com os do TikTok, mas que podem ouvir também, não tem problema, não é segredo. A organização da igreja. Uma igreja organizada é uma igreja forte, se porventura tiver lá o espírito. A organização sem o espírito não vale para nada. Aonde tem o espírito do Senhor, aí tem liberdade. A desorganização com o Espírito Santo não existe. Pode começar, mas o Espírito depois indireta tudo. Então se chame. Entre aí no grupo dos obreiros, repórteres, protocolo, gerais, de todos os países. Mande essa mensagem aí. Eu quero que eles se concentrem agora. É de extrema importância. Porque esses são assuntos que eu falei também na reunião dos servos, não falei em público. Aí no altar falei a miúdo um pouquinho, na reunião também dos servos, não na geral. E hoje eu quero falar esses assuntos todos aqui, como a igreja está a se organizar e como algumas práticas erradas que estavam a tentar enfermar o corpo de Cristo foram removidos, estão a ser removidos e vou continuar. Comecei, tudo que cria uma confusão, eu vou remover. É normal entre os humanos que isto exista, mas não é normal que isto vença. Paulo disse quando ele descobriu que havia judeus que entravam na igreja, que se tornavam cristãos, mas o propósito era virem espiar. São judeus que vinham fazer espionagem. E Paulo disse que quando ele o descobriu, nem uma hora pôde sujeitá-los ou os sujeitar. Isto é, extirpou aquele furúnculo, aquele gangrena que estava a tentar corroer o corpo. Há coisas que não se tira assim, de leve, principalmente quando envolve pessoas. Tudo que é mau hábito, tudo que é pecado, tudo que é caráter maligno não pode ser poupado. Mas estou me a referir a homens. Os homens, para serem removidos, é preciso momento próprio, tempo. Há pessoas que podem ser removidos, mas há pessoas que, por causa da complexidade da situação, tem que esperar, como disse Jesus, que ambos cresçam juntos. E depois disso, no tempo da colheita, é que se vai separar as duas sementes, para não fazer dano ao trigo. Ok? E eu estou cheio de experiências nessa minha caminhada. Mas que não sei se devo esperar, porque se eu chamei e só tem 600 é porque não entraram. Estou à espera. Isso é para a igreja. Muito para as igrejas.
Estou a falar das igrejas. É a igreja que está em vários lugares, por isso chamei igrejas. Um só corpo, um só espírito, uma só fé. Agostinho Neto, como era pastor, tirou aquele slogan aqui na Bíblia, palavras de Paulo, e ele inventou lá, mudou só um só povo, uma só nação. Ah, era pastor, o gajo é vivo, e as pessoas pensaram que ele inventou uma grande invenção. Afinal é um cabulador. Bem falou quem? O, o José Eduardo Água Lusa. Já falei aqui outro dia, né? Quem já ouviu falar de Água Lusa? O escritor luso-angolano. Alguém vai dizer, poxa, sabe todas as coisas. Oh, eu então fui escritor. Walter já ouviu falar. Edson, Laurinda Santos. Então veja que José Eduardo Água Lusa, no seu artigo, disse que não considera Agostinho Neto como poeta, porque avaliando as suas poesias não tem nada de poeta. Reprovou os poemas de Agostinho Neto, que não têm nexo, não tem mais ou menos sentido literário para serem considerados como poemas. E é verdade, aquilo é exaltação política. Foi um cabulador, né? E há um só povo, uma só nação. É verdade. Assim mais ou menos como eu, agora sou uma voz influente, principalmente dentro da igreja e fora da igreja. Tudo que eu inventar vai receber apoio de vocês. Vai receber apoio. Então, por isso, aqueles, hein, aqueles poemas dele aí, todo torto, foram exaltados em Angola. E os do regime vão ficar muito chateados comigo. Outro já disse que vão me destruir na hora. Um da CEI disse, vão te destruir na hora. 15 anos depois, ainda tem alguém que disse que vai me destruir. Eu consegui manter as coisas. Você sabia que antes de cada colheita há uma tribulação na igreja? E não é tribulação de fora, de dentro. Não é que vem de fora, aliás, que sai de dentro. A primeira colheita não teve nenhum problema com os de dentro, porque estávamos a sair de uma pandemia. A tribulação foi a pandemia. Igreja fechada. Então, quando entramos, aquela avalanche, aquela multidão, no fundo pagamos o preço por Covid. E porque já teria acontecido algo na caminhada em direção à primeira colheita, que é uma tribulação dentro da igreja. Agora, o inimigo estava a fazer tudo para que houvesse também uma convulsão dentro da igreja. Mas eu com sabedoria consegui reter as águas. Consegui manter as coisas. E assim,
vamos entrar na colheita sem tribulação. Estou a falar de sem tribulação manifesta, né? Mas que é só você ver muitas fricções, hein? Muitos embates, muita... É incrível. Muita provocação, até provocação. Mas um homem experimentado vale 2 homens, ou mais, vale 7. Mas o que tu queres dizer? Vim para organizar algumas coisas, anunciar o que já fiz e não falei ao povo, seus servos, e também implementar outras regras. Não digo regras, organizar algumas coisas que estão tortas. E não deixa de ser regra. Os fortes ditam as regras. Eu sou forte. Aleluia. Glory to God. No livro de Gálatas, no capítulo número 3, Paulo repreende a igreja de Galácia com essas palavras. Ó estúpidos Gálatas. Aqui a palavra é insensatos. E o significado de insensatos é ou são os estúpidos. Loucos, tolos, idiotas. Quem vos... Não estou a falar a vocês, estou a ler o que Paulo escreveu, ok? Ó insensatos, ok, vamos usar o termo mais moderado. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi representado como crucificado. Só quiser saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será que em vão tenhas padecido tanto? Se que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, fê-lo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Não. Escuta muito bem. Deixa eu vos contar a história de Galácia. Era uma igreja fundada por Paulo, como as outras. E todas as igrejas fundadas por Paulo eram espirituais, porque foram fundadas por um homem espiritual. Só que o inimigo, ele sempre fez isso e está a fazer isso também entre nós. Quando a igreja cresce, o diabo aproveita o crescimento para atacar a igreja com fermento velho. Ou então com heresias, com erros. E assim, essa igreja recebeu visita de muitos judeus. Eu tenho certeza que eles se alegravam. Diziam verdadeiramente, o tempo está cumprido. Veja que até os judeus estão a se entregar em massa, sacerdotes e não sei quem. Afinal de contas, eram espias. Não só aconteceu nessa igreja, em várias igrejas também. Em vários lugares, aliás. Afinal de contas, eram agentes de Satanás, agentes da Mossad. Essa Mossad é antiga. Não estou falando essa Mossad aí. Mas foram sempre os mesmos. O cabalismo. Agentes de Satanás que fingiam se converter e depois queriam impor regras no meio da igreja. Queriam obrigar as pessoas a seguirem a lei mosaica. Não penso que faziam, não. Ordenavam assim, mas eles não tinham espaço. O que o inimigo faz? Primeiro procura ganhar espaço. Depois é que vai atacar. Porque sabe que alguém que é um pastor, principalmente for um líder de uma nação, de uma grande igreja, tem mais possibilidade de injetar
o lixo do inferno no meio do corpo do que um obreiro, um discípulo aí, um membro. Estão a entender? Quando eles ganhavam espaço, e o diabo ajuda essas pessoas a ganharem espaço. Ouviu? O diabo ajuda as pessoas que ele infiltra para ganhar espaço no meio da igreja. E geralmente essas pessoas infiltradas por Satanás têm carisma, têm muitas virtudes, não da parte do Espírito de Deus, mas da parte da carne. O próprio Jesus admirou e disse assim, que os filhos deste mundo são prudentes em toda a sua geração do que os filhos da luz. Ouviu? Essa prudência. Eles são manhosos, espertos, inteligentes, principalmente a pessoa que não foi formado através de uma possessão maligna, de uma inspiração diabólica, se torna assim. Agora imagine, pessoas que estão a vida a formação, como os CI, são formados para infiltrarem, para não sei quem. Veja só, deixa eu vos contar uma história do primeiro CI que entrou na igreja. Ele não entrou, só foi lá para ficar próximo de mim. E foi e me disse assim, eu estou a vir de Malange, roubaram-me a minha pasta, eu sofro de HIV, e porque não sou quem, o meu amigo me traiu e tal, e me levou a toda a pasta, onde tinha dinheiro, e não sei quem, fugiu, afinal é bandido, e agora estou na rua, eu preciso voltar, não consegui fazer o tratamento até no hospital, não sei quem, mas vou voltar, mas não tenho passagem. E eu peguei em 5 pau e entreguei. Foi. Afinal de contas, estava a procurar já entrar para ganhar amizade. Como ele disse que depois volto, que é para depois dizer que voltei. E depois apareceu outra vez. Só que lhe chotei. Depois descobri que era da SEI. Ele tentou vir me enganar e disse, olha, você não me engana, tá? Eu sei quem é você. Vai, desaparece daqui. Seu bandido. Vai falar quem te mandou que eu te chotei. Ok? Mas por que eu vos falei isso? Que eles inventam histórias, testemunhos. Os que estão entre nós inventaram histórias. Você se lembra do que Maria Monteiro? Não sei se é Maria Monteiro que contou no altar, que foi pastor. Há uns até falam histórias reais. Das coisas que passaram para aumentar o impacto da sua... Hein? Ouviu? Possivelmente aquilo ele passou lá naquele igreja. Ele nem quis falar, aquilo ele falou em off. Lá só não, não posso falar aqui, mas em off falou da Tina, porque não sei quem, que roubou não sei quem, ele também foi roubada, e não sei quem, estou endividado. Tudo isso aí. Mas vocês todos viram nós a queimarmos o quem? O uniforme de pastor. Porque também nunca vi que lá tem uniforme. Então, como é que eu me deixei também levar nisso? Sei lá, acho, pode ser que tem. Nunca acompanhei também eles. Ouviu? Aquilo tudo era para quê? Para manter, para que credibilidade. E depois começou a rugir, começou a procurar influência, começou, hein? Usou quem? O homem lá daquela fábrica aí que fabrica água, refriango. O próprio diretor nunca veio na igreja, disse que ele ama o apóstolo, que gosta, e não sei o quê, e veio com uma carga, você não imagina. Eu não estou a falar todos que estão a fazer donativo, não. Estou a falar aqueles que vêm com intenções. Há uns que estão a fazê-lo por amor a Cristo. Por isso é a mesma coisa que se alguém te pede dinheiro na rua e é feiticeiro, e depois alguém te diz, cuidado, dar dinheiro na rua, porque há feiticeiros, porque é para ficar miserável. Se você não vigiar, você nunca mais vai dar dinheiro a ninguém, por causa dessas palavras. E se tornas avarento, como na iurde. Então, ouviu? Então, eu estou a dizer que eles são tão manhosos, são tão inteligentes, prudentes, sei lá qual é o termo que eu deveria usar. Inventam histórias, não sei quem. Assim foi com a igreja primitiva. E ganharam espaço e conseguiram
implementar a lei de Moisés. E Paulo, como não estava na igreja, fundava a igreja, ficava um tempinho depois, partia para outros lugares, depois voltava. Quando ele foi ver encontrar a igreja, ou se apercebeu, porque isso é uma carta, né? Se apercebeu que a igreja de Galácia, isso não é mesmo. O povo agora está a viver a graça e a lei, as duas coisas. Parece que é adventistas, né? Graça e a lei ao mesmo tempo. Paulo ficou chateado e por isso com muita dureza lhes chama de estúpidos. Vocês começaram, recebeste o Espírito Santo pela lei. Eu vos preguei a lei para vocês receberem o Espírito Santo, para vocês serem salvos. Hum? Então vocês sofreram em vão. Não se esqueçam quando vocês aceitaram a palavra, vocês passaram tribulações. Então em vão vocês sofreram. Como vocês querem voltar outra vez nos rudimentos antigos, que nem os tais que receberam os tais rudimentos foram salvos? Como vocês querem voltar na carne? Você não sabia que a lei é carne? Que a verdade é que é o Espírito? Começaste no Espírito e agora estás a acabar, como se diz na gíria agora, estás a acabar amanhã. Angola é assim, se alguém que era rico ou próspero está na miséria, só ele fala aos vizinhos, o vizinho está a acabar mal. É? Parece, eu me falaram essas palavras, eu estou a vida longa, como diz o falso profeta, eu estou a vida longa, cheia de dinheiro. Um tempinho depois, fiquei ancorado, bem ancorado. E eles diziam, o vizinho acabou mal. Ouviu? E Paulo disse, vocês começaram no espírito, estás a terminar na carne. Seus idiotas, insensatos. Ok. Mas não pensa que do nada isso aconteceu. Foi um ataque de Satanás. A infiltração quem faz o diabo. Mas o bom é que, como diz o IA, traduzindo bem a Benedito, o bom nisso tudo é que Paulo estava vivo. E Paulo removeu isso. Não. Todo que ama a santidade não gosta de brincadeira. Por isso ele disse, nem uma hora. Quando esses, noutras igrejas, noutra igreja ele fala assim, no geral, claro, que quando os judeus entraram para espiarem a liberdade que eles tinham com Jesus Cristo, nem uma hora foram sujeitados. Nem uma hora. Aliás, os sujeitaram. Isto foram expulsos. É assim, isso chama-se zelo pela obra de Deus. É o mesmo zelo que Emanuel carregava. O zelo pela tua casa me devorou. Bom, zelo com entendimento. Porque se você também não tiver entendimento, vais cometer barbaridades por causa do teu zelo. No tempo que você deve agir, você não age. No tempo que não deves agir, você age. Do modo que você deve agir, não age. De outro modo, então, isso é prudência. É assim como eu trabalho. Muitos estavam a festejar, os inimigos da igreja, quer os de dentro como fora, e pensaram que corromperam a Estânia por causa dos tapetes vermelhos e não sei de quem, festas e almoços e comidas e não sei quem, e o povo tinha já se tornado glutões. Eu duvido que as pessoas estavam a jejuar todas as semanas, festa, aquela igreja tem festa, aquela igreja tem festa, aquela igreja tem festa, as festas, comidas, até havia multiplicação e tudo. Muita comida, as mulheres se desfilavam para mostrar os vestidos de gala, as mulheres já não iam mais trabalhar, na festa, ia mais de obreiro, porque, para mostrar os vestidos, ainda bem que vestidos que cobrem todo o corpo, né? Iam lá se desfilar e mostrar os vestidos, os pastores de fatos, mostrar os fatos e não sei quem, as mesas, qual é a igreja que ia servir melhor as pessoas, os convidados eram levados para as igrejas e não sei quem. Você que é da Estênia, ainda que você não te convidaram, você é obreiro, você chegava lá, não havia separação, o pastor não sei quem, o que faltava só, eu acho que até tem pastores que abandonaram o altar e deixou lá o adjunto para ir comer. Eu acho. E eu só estava a ver, olha aí. Não, eu não estava como o pensador de Angola, não. Aquele diafrado aí.
o demônio angolano. Não, eu estava só a ver. Tá bom. Como diz a minha sogra. Tá bom. Tá bom. Quando chegou a hora, sabe? Estava demais que poderia se fazer. Só que faltava dinheiro. Se houvesse condições, todos os domingos se teria festa. Se houvesse condições, todos os domingos depois do culto, com fraternização, como na Maná. E os que não têm povo, chamariam o povo através de comida. Vocês não viram o dia que a ML avisou que haveria distribuição de comidas no sábado na igreja? Como o sábado estava lotado, parece domingo. Então o homem que quer sempre ter igreja cheia e não tem povo e tem dinheiro, faz isso. Na religião é assim. Faz isso por isso na religião inventa alguma coisa. Isso é hábito pentecostal. Criar um ambiente para atrair as pessoas. Olha, tem uma cruzada aí, tem uma conferência aí. Ou então na Yurd. Na Yurd não é festa, mas propósitos para chamar as pessoas. Isso tudo é manipulação dos carnais. Chama-se eventos lá na Pentecostal, né? Eventos pentecostais. Aquilo é para atrair, eles têm intenções disso. Não somente para encher o lugar e para ganhar mais dinheiro. Porque sabe que mais gente, mais oferta vai cair. Isso tudo aí que você sabe. Essa é a igreja do Deus vivo. A infiltração é possível, mas não vai permanecer. Não vai! Não vai! Não vai! Aliás, você não se aperceberam, os membros, né? Só falei na reunião dos servos e também na reunião dos servos do altar. É que de hoje em diante, na Igreja Salvação de Todas as Nações, o Sol da Justiça, é proibido fazer festa. Não existem mais festas. O único que pode fazer festa e liberar quando eu quiser sou eu. Ainda bem que eu vos mostrei. Eu vos faço festa para vocês comerem e eu não como. Alguém poderia me acusar de carnal? Eu estou vos assistir, vocês a comerem. E eu estou embora aí. Minha mulher me traz um suminho, um coffee. Ou então eu vos visito e eu saio. Mas também não vai ter isso também. Então, se removeu esse furúnculo que começou tudo bem e já estava a terminar mal. Não existe mais isso na STN de festejarem datas festivas. Só existe uma data festiva só na STN, 25 de setembro. Eu removi até casa de oração, já tinha data. Festejavam. Já está lá 3 anos, não sai da casa de oração para a igreja, mas organizava alguma coisinha. Lá naquele quintal, um bolinho, faltava só cantar parabéns, parabéns, ó casa de oração, nesta data tão importante, tu fizeste mais um ano. Ouviu? Lá naqueles bate-chapa, não estou a desprezar bate-chapa, essa igreja começou do bate-chapa. Cada um tinha a data dele, não sei o quê, festa aí, festa colar, festa colar, festa colar, festa... Terminou, na STN não existe mais isso. A nossa festa é com pães asmos da sinceridade, sem fermento, isto é, no espírito. Se congregamos, sim, fizemos atividades, mas tudo no espírito, sem carnalidade, sem atender a barriga. Comer em comunhão com os irmãos não é carne, mas por causa da carne vamos evitar isso, porque antigamente a ceia era grande festa e não havia carne. Isso já não é na Galácia, na igreja de Coríntios. Era grande festa, mas o diabo viu não, através das comidas, das festas, eu vou incitar, vou introduzir, vou atacar. E a mesma festa que era espiritual virou carnal.
E então os que não tinham passavam vergonha, eram humilhados, avareza e não sei o quê, demonstração do poder aquisitivo. As famílias que tinham levavam coisas não sei de quem, se juntavam, ficavam lá de lado e não sei o quê, ainda chamavam os pobres: vem cá, vem, tira isso aí, olha, podem comer, tá, ai, seus pobres, miseráveis. Paulo disse: quem quiser comer, come na sua casa. Paulo removeu a festa da ceia. Paulo repreendeu essa igreja, removeu a lei mosaica no meio da igreja. Ouviu? Eu também removi as festas no meio da igreja. Terminaram. Isso eu já fez isso, falei já a semana passada, só que não falei numa reunião assim abertamente com vocês, né? Onde tem o povo, os servos já sabem. Não existe mais nada. Não existe porque neste ano começou a igreja aqui. Quem festejar um dia, vou lhe considerar como que não é da externa, senão o dia 25 de setembro. Então, aqueles que são nossos vão viver, vão obedecer e vão se entregar. Sim, podem realizar uma reunião naquele dia, uma grande reunião, congregam, não sei o quê, ajuntem-se, se puderem, as igrejas próximas, não sei o quê, naquela província, não sei o quê, não tem problema não. 25 é festa, mas nada de ir no salão para dançar e para comer. Pregam, ministram as curas e mandam o povo ir para casa. E acabou. Se vocês verem festas, só autorizei a festa do quem? Nesses dias, por causa já estavam marcadas. Da ML, França, Muro Bento já passou, e também do Monchico. Essas já estavam preparadas antes destas regras que foram estabelecidas. Então eu não queria destruir o que já estava feito, por isso, como homem sábio, liberei, o Muro Bento já passou, o Tanque também vai passar a França, aí também no Mochico, e a festa do ML, aí com a minha esposa, terminou também, fecha-se. Agora é tudo no espírito. Por causa da carne. Porque já a situação estava insustentável. A demonstração do poder, a competição, a carnalidade, tudo isso. As pessoas irem atrás da festa. Já não iam para buscar a Deus. Abandonavam os seus ofícios, pastores abandonavam, obreiros deixavam de vir servir na igreja dele para ir para outra igreja. Porque tem lá comida. E você vai me enganar? Não, não é por comida. Do ouvido. Ok? Não tem de cabinda, não. De cabinda não me avisaram, não tem festa. Não tem festa. Só autorizei as que me falaram antes dessa regra. Ninguém me falou que tinha festa em cabinda. Por isso, escute muito bem. Ouvistes? Agora a coisa é assim. Também removi os pastores e obreiros, se vocês estão a saber. Eu já lhes falei. De andarem de igreja em igreja. Cada pastor tem na sua igreja onde deve ficar. A liderança que deve movimentar os pastores. Vai aí, vai aí, vai. E não porque vai lá convidar pastor para vir pregar. Já não tem mais isso. O movimento pentecostal acabou essa história. Deixei que os bispos, como essa é a missão dos bispos, bispo não é pastor, é supervisor das igrejas dos pastores. Então os bispos podem aí fazer esse trabalho e pregar aí, visitar a igreja Y. E acabou. Os obreiros e pastores só podem servir na sede. Outras igrejas, os pastores e obreiros de outra igreja se vêm na sede com uma justificação para os que vêm da província. Se fosse autorizado no teu líder, você pode servir aqui. Os daqui de Luanda também pode servir, apresentando um motivo que te leva a você a vir para a sede. Hein? Os obreiros também, repórteres, me perguntaram na lista, as repórteres das igrejas podem servir na sede. Por isso aquela é a casa-mãe.
Aí recebe todas as igrejas, todos os povos da terra. O brasileiro que vier, o pastor brasileiro que vier visitar Angola serve. O que vier, não sei, do São Tomé serve. Sim, aqui é a casa-mãe. Agora, para sair de Angola para ir para o país, não é quando você quer. Você serve, tem que ser autorizado. Membro, sim. Membro, se quiser ir cultuar, aí vai. Se quiser, não sei o que, mas esse membro também não é membro. Esse é como uma galinha, como um pássaro que não tem ninho, que anda, está desnorteado. Ok? Fazer convites aos membros da outra igreja, ou pastores e obreiros para irem na tua igreja. Isso já não existe. Se quer atribular o teu irmão, pá. Está tudo alinhado. Nisso, só vim a anunciar isso ao povo. Os servos já sabem. Ok? Aleluia. Ouviram? Tapetes vermelhos. Você não sabia que vocês, os humanos, vocês quando recebem a fama, vocês se matam? Você não sabe que os humanos, quando são exaltados, vocês morrem? Hã? Vocês, a fama vos faz mal. Eu disse que os pastores têm que entrar agora no fundo do game, da igreja, com a cabeça vergada, para entrar, para ir a pregar. E não precisa meter um grupo aí fora para receber, com aplausos e tal, não sei o quê. Vocês vão lhes matar. Eles são humanos. O único que não morre sou eu. Hã? Até eu mesmo, para que não seja imitado, removi também. Eu disse que eu não quero ver mais ninguém lá fora para me receber. Aquele nos anos, nos dias do aniversário. Aquela enchente com as câmaras, não sei o que. Esquece isso. Podem filmar, estou a entrar, mas vou entrar de trás. Não preciso caravana. Vou entrar dali e vou subir no altar. Nunca mais vou entrar aí da frente no tapete vermelho com aplausos e meter o teu grupo coral. Não precisa isso, tu. Aleluia. Digo amém. Digam glória a Deus. Abateu 1000 pessoas. Então são regras novas, que já eram antigas, que na caminhada eles pensaram que conseguiram nos marcar golo. Estão a chorar os meus inimigos. Estão com lágrimas. Os peitos estão molhados com muita lágrima. Porque eu sou a igreja. Eu já vos avisei que eu sou a igreja. Eu estou vivo. Eu estou no vosso meio. Qualquer coisa que estiver a andar mal, eu venho e removo ela. E ponho ordem. Ok? Então, aqui já tem ordem. Número 2. A respeito das redes sociais. Páginas e grupos. A imagem. Me falaram que muitos fizeram festa depois que eu falei no grupo dos ministros e deixe as pessoas pregarem, não sei o quê. Vou especificar bem isso. Não voltei para trás. Aí não expliquei bem. Alguém me perguntou, eu falei, não. Depois vou explicar isso. Nas páginas oficiais. Nos grupos oficiais. O que é isso, páginas oficiais? Que pertence à igreja. Assim, mais ou menos, os grupos A Voz que Clama no Deserto. Grupo Igreja no Sei da Inglaterra. Brasil. Portugal. Aqueles grupos são oficiais da igreja. Não é um grupo pessoal. Ainda que tenha lá o nome do pastor. Aliás, se o nome do pastor que está no grupo da igreja é o nome do pastor, removam já esse grupo aí. Trocam, tiram o nome do pastor e põem o nome da igreja. Ok? Aí tem que ter ordem. Tem um departamento, tem uma direção que vela pelos grupos, tem os repórteres, tem os anfitriões, não sei como é que se chama, lá nos grupos, os nomes e não sei quem. Não é para colocar qualquer coisa. As regras que foram estabelecidas é que devem ser cumpridas. Agora, individualmente, as pessoas, isso que eu estava a me referir. Por que eu entrei para quê? Porque a Benedite, a congolesa, publicou matéria que até os angolanos entraram e ameaçar lá, tira isso, não sei quem. E ele estava a lamentar, mas por que isso? Então perguntou,
Então, é proibido nós publicarmos ao mundo que Elias já está na terra? Não, não é proibido. Então, o quê? Ok. Disseram-me que ele cometeu um conteúdo que cria escândalo, eu sentado no trono, que as pessoas estão se escandalizar, os congolês estão lhe bombardear. Eu falei, oh, seus fracos angolanos, você está pensando que aquela mulher aquele enfrenta um Estado, você está pensando que é brincadeira. Ah, ele vai desfalecer, não vai desfalecer nada. Deixa a menina, ok? Vão lhe ver, vão lhe atacar. Estão a alugar feiticeiros para irem lhe matar, ele está a lhes bondar. Você está pensando que é brincadeira, ok? O nome dele que estão a lhe chamar aí é Fé Audaciosa. Ah não, vai desfalecer, não vai desfalecer nada. Ok? Aquele é página dele. Na página de cada um faz o que ele quiser. Agora, se é servo, a coisa fica mais moderada, porque o servo da igreja representa a igreja. Por exemplo, o pastor, se você começar a colocar nas redes sociais conteúdos que não condiz com crente, com homem de Deus, eu vou te tirar. Você não precisa colocar esses conteúdos nas páginas da igreja, porque o pastor é referência. Você é pastor na igreja e fora. Agora, as pessoas são livres, pessoas que estão a nos conhecer agora, pessoas que estão lá fora, ainda não chegaram não sei quem. Deixa, teus inimigos estão. Você não viram, fizeram um hambúrguer eu a comer? Não é ir lá para lhe atacar, tira isso. Deixa! Você não sabe o que significa tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, não, escândalo. Qual escândalo? Ah, vão nos acusar, não sei, esquece isso. Dos povos ninguém esteve com ele. Ele sozinho resolve o problema. Agora os grupos, as páginas têm que ter ordem. Ok? Vocês que estão a festejar pensam que devem colocar nos grupos vossos conteúdos. Aliás, qualquer pastor que colocar um conteúdo que contradia a verdade, a originalidade, eu vou lhe acusar de que é de inimigo. Não, claramente. Não, tem balizas, ó povo. Existem balizas que não podem ser violadas. Mais ou menos, Igreja de Salvação de Todas as Nações. E o pastor cria um grupo ou no que dele, muda o nome. O que você acha? Não, há coisas que não são erros. O inimigo faz assim, deturpar e tal, esconder e não sei o quê. Nós vamos lhe perguntar por que você mudou o nome. Você é adversário, sendo servo de Deus. Não vamos admitir. Então os servos estão com a vida totalmente esquadrinhada. Está escrito que somos... Paulo não falava a igreja, falava ele como apóstolo, como espetáculo. Os deforos de dentro estão a ver as nossas páginas. Se mais ou menos alguém entrar no teu Facebook, você pastor, ele vai se escandalizar se ele encontrar lá conteúdos de fornicação, como é que é, de pornografia, vai falar, pastor tem isso. Que pastor é esse? Pode ser pastor da religião. O povo vai se escandalizar agora da STN. A primeira coisa que vão te falar é que, mas o líder deles prega contra o pecado e não sei quem. Você não viu o que aconteceu com o meu sobrinho, o filho aí do bispo Loi, que mandou conteúdos errados, sei lá em qual grupo. A irmã se escandalizou e fez uma pergunta: por que os que são da tua parentela são profanos? Não falou com essas palavras, queria dizer isso. E eu perguntei, quem é esse indivíduo aí? Disse, não, o fulano mandou conteúdos eróticos, sei lá qual o que, no grupo, não sei quem, e ele mentiu, negou, disse que hackearam a conta dele. Eu falei, mentira, não hackearam, não lhe defendi. Eu disse, já aconteceu a primeira vez, ele é mentiroso. Eu falei, não quero lhe ver mais aí, não quer, a trabalhar aí, não quer. Remove ele no grupo, tira ele aí do que da região, não quero ver a trabalhar mais aí, porquanto é adversário. Ok? Agora, o facto de ser o nosso sobrinho não significa nada. Cada um deve se apresentar no dia do juízo. Eu estou a pregar a todo mundo, quem não se converte vai no inferno. Ok? E eu sou muito rígido no tocante aos meus da carne. Mais rígido do que com vocês, se vocês não me conhecem. Então, isso é só exemplo que eu te dei. Isso já tratamos o assunto. Assim como meus parentes, servos, o escrutínio não é maior. Minha mulher, o escrutínio é 24/24. Pastor, o escrutínio é 24/24. Você não pode escandalizar o nome do Senhor
a seu belo prazer, e nós vamos te deixar. Então não é para colocar conteúdos distorcidos em nome da publicação, das promoção da igreja. Não. Existem regras. Nos grupos obedecem às regras que foram estabelecidas, assim como mais ou menos no grupo A Voz que Clamam no Deserto. No princípio, cada um poderia comentar. E o Mari me disse, a única maneira é só os anfitriões, sei lá como é que se chamam eles, é que devem comentar. E eu gostei, não, tá bom. A priori, não disse, aí todo mundo metia lá o lixo, fechou-se. Só os administradores que comentam. E assim, e agora, noutros grupos e páginas também tem regras. Se as regras não se pode colocar lá fotografias do IA nos grupos, ouviu? E nas páginas oficiais, não ponha. São as regras. Porque isso aqui tem regra, você é um grupo, é uma organização e tem leis. Porque se nós autorizarmos que cada um quer, então vamos começar a meter lá até o lixo. Vão meter lá até essa fotografia a comer hambúrguer. No grupo, na página. Então, por isso as regras é assim. Nas páginas oficiais da igreja. Toda a página que for. Grupo, página, as regras ainda mantêm. Mas lá fora, os de fora, membros, mais ou menos, a obreira fulana, quero fazer a minha imagem através do IA. Deixa a obreira fazer. Só não traz essa imagem no quem? No grupo oficial. Lá na página dele. Agora, se ele também, o conteúdo que ele transmitir é pecado, ofende a nossa maneira, então a nossa dignidade, vamos lhe punir. Vamos lhe meter no banco, vamos lhe expulsar da obra. É assim, quer dizer que nós também estamos de olhos a ver as pessoas, o que estão a publicar. Estão a entender? Porque são servos, estão a servir. Servem dentro e fora da igreja. Porque servem a Deus. Deus não está só na igreja, até fora. É fácil. Ouviu as regras que eu ouvi meter? Então, não ponha mais esses que nos grupos, tá? E nas páginas. A recomendação é que existem regras. Obedecem às regras. Se as regras dizem, não é, as fotografias têm que ser as oficiais, que se deve não sei quem, obedecem regras. Dentro das páginas e dos grupos oficiais. Se tens o teu grupo de família e você põe lá uma imagem que não tem nada a ver com as regras, não tem problema, isso não é oficial. É teu grupo, do grupo do teu serviço, do grupo da tua família, dos teus amigos, na tua página. É você. Mas se é servo, não pode haver conteúdo que ofende a santidade, a pureza. Vamos em cima de ti. Porque você é pastor em todo lugar. Não sei se vocês me compreenderam. Porque havia uma confusão aqui, porque não sei quem, cozido assado. Parece que há uma ala que estava a fazer festa, há outro grupo que estava a chorar, e porque não sei quem. Não. Deixa, eu resolvo tudo. Está resolvido, tá? Porque não se pode, não é possível controlar isso. Qualquer um que publica algo, vão lá para ele repreender, não sei o quê. Esquecem isso. Você é servo, sim. Por exemplo, eu repreendi ontem um pastor. Assim, repreensão pública. Não quero ver você publicar mais isso. Aqui no lugar dos pastores coaching. Ok? Tem que publicar a palavra. E não aquelas citações filosóficas. Já tinha repreendido um, parou. Este também vai parar. Se quiser parar, claro. Só que se não parar, eu lhe tiro. Digo amém. Eu já tinha proibido, por exemplo, mais ou menos, alguém está a fazer áudio, live, ou publicou matéria contra mim, vocês já vão lá diretamente, vocês querem me defender. Vocês sabem qual é a inimizade que eu acarretei no mundo? O bom é inimizade também com medo.
Vocês não poderiam ver, vocês até iam ser, se as pessoas não estão preparadas para ouvirem esses embates, se isso vos faz doer o coração, então vocês não estão preparados para correr com os cavalos. E são homens. Há um dia que está para vir, se vocês não sabem, em que esses tímidos e medrosos vão acabar o medo, porque serão incitados pelo seu Senhor. E vocês já sabem, já vos falei, em que o mundo todo vai falar que eu sou o problema, sou falso, sou... Não sou... Está a vir esse tempo. Essa é a última batalha. Se você não consegue suportar agora, porque as pessoas estão a falar mal de mim, tem uma live, vocês já querem lhe atacar, lhe ameaçar, lhe levar no carvalho, vais morrer e não sei o quê. Esquecem isso. Eles estão a fazer o trabalho deles. O bom é que o Senhor mata bruxos. Depois eles visitam. Os primeiros que começaram a falar estão. Não está bom assim. Eu falei há outro dia aí. Tem que serem citados para morrerem. Eu vos disse como é que se defende o Evangelho. O Evangelho não se defende discutindo. O Evangelho se defende mantendo a integridade. Aleluia. Eles estão a falar que você é falso e você mantém a sua integridade. Estás a defender. E depois veremos. Daqui a pouco você vai ver aquele que estava a dizer que você é falso, está no teu caminho ou pereceu. Não é isso que vai acontecendo no nosso dia a dia. Mas agora se nós ficarmos assim, parece que a controlar, onde é que estão a falar mal de nós, onde é que estão a falar mal do apóstolo, há uma página, e não sei quem, e não sei o quê. Vocês são livres para ver essas coisas. Vejam e ignoram. O impacto é muito grande. A minha mensagem acarretou inimigos de todo o sistema. É porque ódio e medo, não, vocês não entenderam. Ódio e medo, as duas coisas estão nos seus corações. O medo lhes faz a eles não se pronunciarem, mas o ódio continua lá. O dia que o medo terminar, quando o pai deles remover, hein, eles incitar, eles vão abrir a boca e vão falar. E vocês não estão preparados para isso, né? Vão desfalecer. Se alguém mais ou menos não está preparado a ouvir as pessoas a me bombardear 24/24 que eu sou falso, eu sou falso, sou falso. Então esse não está preparado para as coisas grandes. Esse não está edificado. Tem que ser forte. Eu provoquei o mundo. E é lícito que o mundo me ataque. É normal que o mundo responda. É normal que me chamam todos os nomes. O bom nisso tudo, como diz a Euia, é que isso não me mata. Então essa é a vossa fortaleza. Porque se formos ver na história e recente, os primeiros que falaram pararam. Então por que você tem que está se embirado, está triste, ficar triste? É normal você ficar triste, a pessoa que você ama estão a lhe maltratar. Mas é só limpar as lágrimas ou então meter tocar no coração e dizer toca andar, faz parte da caminhada. Se pelo nome do Senhor fortes vituperados, bem-aventurados sois vós, porque em vós repousa o Espírito do Senhor. Não estou a falar a esses que entram na live para virem fazer brincadeira. Não estou a dizer que devem lhes ignorar, porque esse é um terreno que eles estão a violar, é nosso terreno. Aí vocês que estão aí, por exemplo, no TikTok, eu mesmo faço isso, não admito, remova ele. Se quiser lhe levar no Carmelo, aliás, eu já autorizei, mas ele está na página dele a falar que o apóstolo Marcelino é mentira, ele anda a comer. Vocês querem ir lá bombardear, lhe atacar, entrar lá, Elias já está na sua terra, vais morrer. Para quê? Não percam tempo à toa. Hein? Já vos avisei. Então, a explosão é muito grande. Isso que você viu que aconteceu é só um ensaio. É sombra. Você viu o que aconteceu no ano passado? Aquela enchente, aqueles milhões, os memes, não sei como é que se chama, se são memes ou quê. Todo mundo. Eu me tornei o homem do momento na África e no mundo. Desapareceu aquilo. É sim. Aí mostra que nós somos homens de Deus. Porque o que não é homem de Deus, quando aquilo desaparece, ele também desaparece. Aquele sumiu, mas eu não sumi. Porque eu não sou fogo de palha. Eu sou fogo verdadeiro. O fogo da palha é que acende bem rápido e depois apaga. Eles é que foram fogo de palha. A mesma coisa que aconteceu com o Tavares, é isso. Cada glória tem sempre esse ataque. Quando o Tavares me apresentou,
era falsa apresentação. Depois veio a verdadeira. Aquilo também é falsa apresentação da glória da segunda casa. Depois vem a verdadeira. Ainda bem que o Senhor Jeová revela isso aos seus servos profetas. Ok? Eu me tornei a pessoa que mais se falou na terra, nos memes, páginas de poderoso dos milhões de não sei quem, porque descobriram que existe um homem que dá dinheiro. Minha imagem se tornou um negócio rentável para eles. Muitos se tornaram famosos por causa de mim. Aumentaram a fama, apareceram. Isso é tudo. Aquilo é só um ensaio. Está a vir aí o verdadeiro. Muito mais que aquilo. Vocês vão conseguir reter aí uns a falar mal e outros a falarem bem. Não vão. Mas agora, nós vamos ter o controle, o domínio e absoluto na igreja. Isto é, nos grupos e nas páginas da igreja. Para que não haja desorganização. Agora, ninguém vai nos confundir com a desorganização de fora, que nós somos desorganizados. Esquece isso. Você está a pensar que você está a lidar com quem? Com seres inteligentes. Ele vai, mas calma aí, esse que está a falar isso, não, esse é inimigo. Vai vir aí, a igreja é essa aqui, a paz não oficial. Por isso, quando as pessoas me viram, o que eles estavam a fazer? Esses lá, os africanos. Estavam a procurar a paz não oficial do homem. Depois acharam. Parece que essa aí do arcanjo, que é, sei lá, ser do Dário. Todas essas aí. Acharam, não, existem páginas oficiais deles. E todos queriam saber quais são as páginas oficiais. E foram ver e descobriram a página oficial. Entraram lá, não tem conteúdos, não tem lixo, não tem prostituição, não tem lá concertos, não tem... Disseram, não, então aquilo que ele prega é verdade. Porque agora se entrasse na página oficial, encontra lá pornografia. A pedir dinheiro, propósito, feitiçaria, quimbandaria. E iam dizer, ele está nos enganar, tipo na Iurde, né? Na Iurde, na rádio, está a enganar o povo. Quando for para a igreja, a face é outra. Na rádio, tipo, não cobram dinheiro. Na televisão, tipo, é de graça. Na rua, quando estão te evangelizando, vão te falar do propósito de fogueira santa. Entra lá dentro para você ver. Então, muitos depois começaram a entrar dentro para confirmar se o que eles estavam a ouvir era verdade. Chegaram lá e viram, não. Viram todas as mensagens, são as mesmas. Não, é mesmo. É mesmo ele. Não, o que ele fala é o que? É sim. Por isso, os grupos têm que ter ordem. As páginas e os grupos têm que haver ordem. Para que qualquer um não ponha lá o lixo dele. Por isso, até mesmo aqui no Zoom, aqueles que estão a trabalhar ali já receberam ordem para remover toda ofensa, toda brincadeira, todo lixo. E quando te removerem, não é para você ficar triste. Não é para remover também. Não remove as pessoas. Ok? A não que ele está a ofender. Mas também ninguém anda a remover, né? Mais ou menos você colocou um conteúdo em que as regras do grupo, da página, estão a ferir as leis. Então você não fica aí, não, mas tiraram. Para com isso. Seja humilde. Ninguém faria isso de belo prazer. Tiram, você continua na live. Isso é humildade, vive-se assim. Na sociedade como igreja. Se considerar como pequeno e não grande. Eu duvido que alguém te removeria por belo prazer. Não. Vê, por exemplo, na live dos ministros. Todos os ministros estão instruídos a entrar com seu nome. Entrou seu nome, eu é que autorizei. Remove ele. Você vai lamentar? Quem te mandou você vir como quem? Como anônimo. Há uns que entram como anônimo, não é porque é vontade dele. Esqueceu. Esqueceu, mudou o telefone, esqueceu e tal. Quando entrar, lhe removeram. E quando remove, só depois do outro dia. Não sei quantos dias que você entra. Fica mesmo lá a chorar. Entra aqui no grupo dos ministros. Ai, me removeram, não consegui entrar. Sim, porque você sabe que ninguém pode entrar com nome do telefone ou então sem nome. São regras. Agora, vou mudar as regras já estabelecidas. Tem que continuar. Então, não mudei nada. Vim esclarecer as coisas. Deixa os de fora. Deixa os membros nas suas páginas criarem o IA do apóstolo Marcelino. Agora, mas há coisa que tem limite. Veja só, por exemplo, o logotipo da igreja. Para que você ir buscar mais no IA? Não é como a minha imagem. A minha imagem pode ser fabricada de várias maneiras e não sei o quê, mas o logotipo não se pode mudar. Não muda. Se você fala o IA para fazer o logotipo, vai te meter com sete pontas,
Se eu ver você, pastor, metesse um logotipo na tua página que tem 7 pontos, eu vou te dizer, você é como um cola. Um cola meteu 7 pontas. Quer dizer que não fez como eu lhe mandei. Bom, não queria falar isso aí. Mas eu entendi que aquilo era espiritual. Estavam a dizer que você vai terminar até a dimensão do teu irmão. É muito forte. Eu sou muito espiritual. Eu entendo tudo no espírito. Senão vou dizer, é inimigo esse. Então, não quer, não inventa. Há coisas que você, para você publicar, tem que ver mesmo se há espiritualidade. Há coisas. Não há espiritualidade na minha fotografia. A não que você me ponha nu, né? Me ponha com as calças, como é que é? Apertadas e não sei quem, tudo um dread. Aí já vão te confundir. É um dread. Não, agora o logotipo. É a espiritualidade que fala no logotipo. Por isso eu tive a amabilidade de vos explicar o que significava aquilo. Agora, se você inventa um que distorce a verdade dos fatos, é mister que seja intimado, mesmo na tua página. Porque que o logotipo aqui está assim, assim, assim. Porque o logotipo está em metade, o sol. Está a profetizar que só vou alcançar a metade do sol. Ouviu? Talvez você fizesse sem interesse, aliás, sem um conhecimento dessas coisas, mas vai ser confundido. Eu já expliquei aos pastores que na IURD, se você mais ou menos, alguém vem te dar muitos milhões, ou um carro, e você não avisou, e depois vai apresentar o carro, eles vão te dizer assim, como é que você não avisou que tinha alguém que ia dar carro, ou que deu carro, só agora, por quê? Quem te garante que ele deu um carro? Aí eu disse, não, é só um que ele deu. Quem te garante? Eu não posso aceitar. Sabe lá se deu uma frota e você chegou com a frota e viesse só com quem? Então, a clareza é muito boa. Talvez você fez ignorantemente, sem intenção, não sei o quê. Mas vai ser confundido. Então, por isso, as regras são importantes nesse caso. Mas não é ir atrás da Benedite, porque não sei o quê. Você sabe que ele não sabe nada a respeito da Estênia 100%. Ok? Deixa. Uma mulher que está a lutar com uma nação inteira. E os feiticeiros gostaram. Eu tive que mandar um recado ao pastor, ele diz a ele para continuar. Está liberado. E não vão lá mais que ele atacar. Não há mentira nisso. Naquilo que ele escreveu aí. Não tem mentira. Ah, se fosse porque há mentira, é que é pecado. Não tem mentira naquilo. Agora, é verdade que tem que ser, o Gaspar tem que fazer isso, falar isso com ele. Que isso, ele fala, isso é verdade. Mas por causa do escândalo, dos pequeninos, os de fora, deixa que se escandalizem. Para evitar e tal, pronto, é isso que Jesus falou. Eu não posso, não devo nem pagar imposto, mas para não escandalizar, vou pagar. Então, que há coisas que você sabe, mas você não pode expressar. Assim, mais ou menos, ele não pode falar, o Gaspar fala, você não pode estar a falar na rua, você sabe quem é o Elias? Eles sabem quem é. Ninguém vai acreditar nisso. Ele diz, isso fica só no teu coração, no tempo próprio. É assim, quando a pessoa está no primeiro amor, é assim, não é malícia. É o primeiro amor. É incrível. Então, se nós que já somos maduros, não formos espirituais, vamos matar essa pessoa. Vamos vir com músculo, vamos querer lhe acusar. Você tá. Não, ele está a fazer de todo o coração. Agora, não se pode admitir mais ou menos um ancião, ou então uma pessoa experiente, cometer erros de criança. Assim como em casa. Em casa, uma mãe não aceita que a jovem filha de 18 anos comete os erros que a bebê de meses comete. Tem mulheres que têm filho de 18 anos e tem bebê de meses. Ou de anos, 2 anos. Achas que a reação é mesmo? Não. A bebê vai cometer, não vão lhe bater. Mas a mais velha vai receber castigo. É assim. E não vai, depois você, o mais velho bebê, não vai vir comparar, não, mas
deixaram a fulana. Isso também é uma coisa que funciona muito aqui na igreja. Quando mais ou menos se castiga alguém, se repreende alguém, ele se recorre aos outros. Mas o fulano, o fulano, o fulano. E eu falei, o dia que eu ouvir isso na boca de um servo, diante de Deus, porque eu disse, esses não querem mudar. Quando você encontrar um pecador, depois de ser repreendido, um que errou, depois de ser repreendido, e ele mostra a outros, ele não quer mudar. Em outras palavras, está a dizer, isso é, qual é o termo que chama? É cunha, isso é nepotismo, isto é, nepotismo até não, isto é não sei quem, como é que o fulano fez a mesma coisa que eu, a mim me repreenderam e ele não lhe repreendeu. Eu conheço alguém, não vou falar o nome dele, a vida dele era essa. É só apontar o erros dos outros. Quando você vê alguém assim, ele não quer mudar. E quem não quer mudar, não é comigo. Eu sou com aqueles que estão a se esforçar para a mudança. E Deus ajuda esses. Mas os conformados, não. Vão ser cortados. Acho que eu fiz entender a igreja. Até como lidar com as pessoas que são novas. Mais ou menos temos aqui o Manel. É novo. Vocês não andam a ver? Ele mais ou menos, um exemplo só. Se ele mais ou menos comete algo aí, ele está a insistir sempre mais ou menos na hora da pregação, me cura, me cura, me cura. A maneira como vou lhe repreender, ou vou lhe mandar para parar, não é a mesma coisa que eu vou fazer a Helena Pacheco, ou a Maquesse Gonçalves, ou então o Sandro, que é discípulo. Estou a falar os antigos. Os antigos, você anda a ver como é que eu fico irado. Que isso? Mas que isso? Você no lugar, até hoje. Por isso, os antigos, para eu não lhes repreender, eles fogem. Em outras palavras, pode me repreender aqui no que é no off. Pelo menos não vou passar, que eles vêm no off, eles repreendem mesmo, também não falo o nome deles. Eu disse, não, já que você fugiu no off, vou te repreender só e não vou também te expor. Porque sabem, uns até me falam assim, vai me desculpar, vai me desculpar, meu mestre, estou mesmo mal, me desculpa. E eu até começo a rir. Ouviu? Mas não vou repreender o Manelli, que começou agora. A mesma forma, ou então mesmas palavras, o mesmo modo, a linguagem, então, hein? Que eu vou repreender ao antigo. Não é mesmo de uma maneira, eu vou lhe falar com suavidade. Por exemplo, as pessoas novas, quando me pedem oração no meio da hora da pregação, eu só lhes instruo, mas não lhes repreendo. Eu lhes falo, não. Tem um momento próprio para pedir oração. Fica quieto depois da pregação. Mas tenta só você que é antigo. Me pedir. Você também já. Isso não ouve. É assim. Vocês também vivem, praticam isso, os servos, pastores. Até em casa é assim. Então vamos cuidar das crianças. Vamos cuidar dos pequeninos. Não vamos escandalizá-los. Vamos ajudá-los a crescer. O bom pastor faz isso. O bom pastor conhece a cada ovelha. E lida com cada ovelha para se tornar reunião dos pastores. Eu lhes chamei todos para virem aqui. Ok? Então, nos grupos, a regra continua. Ok? Mas a explosão é inevitável. Ninguém vai conseguir parar isso. Ninguém. Estou a falar parar, controlar. Parar até não, controlar. Não vão! Vocês conseguiram controlar alguém? Os 20 milhões? Arcanjos. O tempo dos 20 milhões. Quem conseguiu o quê? Os memes. E não sei o quem. E não sei, uns pintavam a barba. Outros com hambúrguer. Outro porque eu morri. Tem memes que fizeram que eu morri. Todos lamentavam. Ei, aquele profeta de Angola morreu. Oh, morreu como? Não morreu porque não anda a comer. É? Outros me compararam com Bob Marley. Meteram a imagem do Bob Marley ao lado e não sei quem. Uns me perguntavam, mas que? O Bob Marley ressuscitou? É?
normal. E nós consideramos, vocês e eu até tinha vos dito, tudo coopera para o bem. Até esse rapaz que disse que eu ando a comer hambúrguer. Há pessoas que vão me conhecer através daquela mentira dele, daquela blasfêmia. Alguém me conheceu. Depois estudou, ou então investigou, estudou não. Investigou e viu que ele é mentiroso. Que o que eu falo é verdade. E permaneceu. Com Deus não se brinca. Todas as coisas contribuem, cooperam para o bem. Eu amo a Deus. E porque eu amo a Deus, quem me fala mal está a cooperar para o meu bem. O mal que ele está me falando. Quem me amaldiçoar está a me abençoar. Ele não tem bênção nenhuma. Está a criar, hein? Ou então foi usado, pronto, para eu ser abençoado. Os relatos que eu estou a receber de como os membros e até obreiros e mais obreiros, mas essa igreja tem poucos obreiros aqui na sede. Tem mais obreiros do que obreiros. É uma exultação muito grande. Então exultar por se remover essa carnalidade que estava a enfermar a igreja. Estava a me contar isso hoje. Vocês estão a dizer graças a Deus. As pessoas se perguntavam, mas o apóstolo não está a ver isso. Mas o apóstolo não está a ver. E se aparecer um pastor que ficou triste, também não vai mostrar isso, né? Não vai, nenhum. Nenhum pastor vai mostrar. Se eu ouvir, esse vai sair da obra. Mais ou menos, não, mas isso não pode. Estava bom. É um carnal que gostava sempre de querer ver as mulheres aí vestidas. Preparava o ambiente para ir ver as mulheres. Esse aqui tem que ser que sancionado. Graças a Deus. Amém. Hoje no Facebook eu falei isso. Não sei se é ontem ou hoje. Acho que é no Zoom ontem que eu falei que no mundo é assim. Os ricos, eles querem juntar os amigos e os parentes porque para sentir-se bem. A depressão é muito grande. Então vai inventando tanta festa, tanta coisa, tantos eventos, não sei quem, fim de semana. Há um momento o nome só é fim de semana. Um fim de semana, hein? Como é que é quente? Fim de semana, olha, fim de semana no quem? Ou no sul. Olha, é toda a família. Vamos imigrar. Porque eu quero ajuntamentos ao seu lado. Por causa da depressão, da perturbação. Aleluia. Nós bebemos todos os dias o vinho de Jesus. O vinho que alegra os nossos corações. O mesmo vinho que alegra o coração de Deus. Não precisamos buscar alegria através dos ajuntamentos e conferências e não sei, encontros e não sei o quê. Amém? Aí no Alto Garça, aquela atividade que vocês deveriam realizar é de quê? É do comércio da igreja. Confirmem. Ah, então todas que foram já viu, não vou ser injusto. Aquelas que já foram preparadas, podem acontecer, tá? Você tem também uma que foi já preparada desse ano. Não é próximo ano, que já estava a ser preparada. É só me avisar, porque eu não posso liberar uns e estragar os outros, né? É só me avisar. Ah, para ler no privado. Glória a Deus nas alturas. Amém. Essa é a minha mensagem que eu vim pregar a vocês. Uma mensagem. Olha, Rodolfo, avança em frente com o projeto que está em ti.
ok? E eu vou cooperar. Aleluia. Cosme, são duas salas abertas. É muito forte. Quantas pessoas estão na outra sala? Ok. Está liberado. Muito obrigado por eliminar as festas nas igrejas. Eu me sentia muito mal porque nunca consegui fazer nenhuma contribuição, pois não trabalho. Mas não pode imaginar como as irmãs me olhavam de cima para baixo por nunca ter condições de contribuir até para comer. Eu me esforçava, me olhava muito mal, agora sinto alívio. Era muita pressão e ataque na mente. Ouviu? Onde entra as comidas, a carne está ativa. Como é que vai olhar mal alguém que não tem condições para contribuir? Complicado. Mas pronto, vamos para frente. Toca marchar. Um anônimo mandou essa mensagem. Uma anônima. Maria, eu estava em uma igreja que era só festa. Muito triste isso. Ouviu? E o diabo pensou que poderia transformar a STN em igreja das festas. Se enganou. Se enganou com o número da porta. Hein, Ramazani? José disse, a barriga cria muitos problemas mesmo. É verdade, barriga. O que faz a barriga? Hein? Cativa. É verdade, né? BG. Amém. Joel Distinto escreveu, a barriga não aceita negociação. É inegociável. Ora, pá, isso é muito forte. Amém. Agora vamos para a outra fase da nossa live. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. Eu vou soprar no ecrã do meu telefone. Deixa ainda vos ver bem. Quando eu assoprar, demônios, doenças, dores, depressão, maldições, cadeias vão ser quebradas 3 vezes. Isto é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amém. Quando eu soprar 3 vezes, doenças vão cair, demônios vão cair, maldições, cadeias, prisões, portas vão se abrir. Sabe o que significa portas abertas? Respostas de Deus das tuas orações. Fique bem atento. Se quiser abrir a boca, pode abrir. 2, 3. Isto é em nome do Pai de Jesus Cristo. Isto é em nome de Jesus Cristo. Isto é em nome do Espírito do Pai e do Filho. Aleluia. Oh, recebam. Recebam. E é para também aqueles a quem vocês estão a interceder. A palavra de Deus chegou também até eles. Para a libertação e para curas. Eu já soprei para vocês receberem o que vocês estão a pedir. Era assim, mulher. Ainda bem que foi removido. Alguém me escreveu e disse assim, ainda bem que isso foi removido.
Todos os cultos tinham comidos e bebidos. Meu Deus. Oh, receba! Agora chegou a hora de vocês testemunharem. Faz teste, você que não conseguia andar, põe de pé e começa a andar. Sou Júlio Medeiros, mestre. Mestre, o vídeo do monte que o mestre fala das catástrofes, crise de Angola e da guerra, está a agitar o TikTok. Muitos a reconhecer que é verdade e outros a perguntar onde fica a igreja e quem é o mestre. Glória a Deus. Hoje, a caminho da evangelização, o motorista do táxi estava a dormir no volante. Várias vezes saímos da linha a querer pancar outros carros. O táxi estava a zigue-zagar na estrada. Eu só estava a dizer: Elias já está na sua terra. E logo falei no Senhor ao meu lado que o motorista estava a dormir no volante. Todos foram com medo, mas eu estava com muita calma. Amém. Demônio, pá. Hum? Dormir no volante. Aleluia. Você não tem testemunhos? Fale-me do quê? Da espada no Médio Oriente e no Golfo Pérsico. O cavalo vermelho, como é que é? Está a agitar aquele território. Quem é que está no Médio Oriente aqui? Quem? Salvador, estás aí? Eu vi a Aubrey Maria, estava na live. Já saiu? Maria Pilinganga. Glory to God. Estou em prantos, não consigo deixar de sofrer pelo meu esposo. É um sentimento que me escraviza. Oh, meu pai Elias, arranca de mim esse sentimento que está me matando. Teu esposo quer? O que aconteceu com teu esposo? Morreu ou te abandonou? Qual dessas? O que aconteceu com a irmã? Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Aleluia. Estamos juntos, mas ele tem me feito sofrer muito. Você não está a sofrer por causa do game. Dele te fazer sofrer muito. Você está a sofrer porque você idolatra ele. O dia que você deixar dele idolatrar e adorar o verdadeiro Deus e tirar a eles do teu coração e no lugar colocar Jesus, então vais coabitar com ele naturalmente. E ele vai assustar. Sabe o que os homens gostam? As mulheres quando estão sempre a sofrer, a lamentar, os homens maus gostam assim. Por isso, o dia que você reagir diferente, ele vai assustar. Sabia disso, né? Ele mais ou menos quando ele trama e você chora, você implora, você se atira no chão, rebola, fica triste, não come e eles ficam tipo feiticeiro, tá vendo? Ou então demônio. A alegria dos demônios está no sofrimento dos seres humanos. Mas o outro dia, quando ele te maltratar e ele te encontrar bem firme, bem alegre, bem feliz, quer dizer, uma vida natural. Está a comer, está a dormir, ora, louva, vai dormir, ele vai assustar, vai desconfiar, vai dizer, o que é que se passa? Não, não pode, não ficou triste, não lhe perturbei, não está arrasada. Já começa a desconfiar. Não, ele pode estar a levar a sério. Ele quer já divórcio. Já arranjou outro, sabe, né? Ou talvez falar, o que é que significa isso?
Isso é o que é que eu estou a ver? E começa a te respeitar. E começa a te honrar. Entendes? E vai te considerar. É idolatria terrível. Eu não estou a te insinuar para você faltar respeito e devolver da mesma moeda. Não. Mas não te esqueças. Você não é trapo, não. Não é um farapo. Seja forte. Tira ele do teu coração. Coloca Jesus. Eu não estou a te ensinar para deixar de amar o teu marido. Não. Amar é fazer bem, não é sentir. Há um pastor que falou na mulher dele: não te esqueças que amar não é sentir, é fazer, é praticar. Tá? Eu vim acabar com essa teoria aí de sentimentos. Ai, meu Deus, é muito forte, né? Porque eu não estou a sentir. Você não precisa sentir. É como a fé. Não precisa ver. Faz o bem. Isto é o amor. Ama a Deus acima de tudo. E o teu marido vai te amar. Quero ser liberta. É isso que você precisava. Tu não estás endemoniada, estás emaridada. Abra a boca. Eu vou te libertar do marido. Sai, demônio. Amém. Glory to God. Pai, com essa dimensão do mestre, ainda terá mesmo um rebelde que vão querer abrir igreja na ausência do Pai? Porque tive uma revelação de 2029. O Pai fez a mesma proeza de Moisés quando o Pai chegou, mandou todos que obedeceram ficarem ao lado do mestre. Fiquei muito feliz porque estava no lado da obediência. Mas o outro lado, o mestre lhes enterrou. Mas o pai era estranho, já não tinha mais o Marcelino. O pai já lia os pensamentos. Tentei perguntar ao mestre algo antes, mesmo de eu perguntar. O pai já me respondeu. O diabo então, oh rapaz, cuidado com o diabo. O diabo incita os humanos até entrar no fogo. Ser humano, então o mais perigoso não é o diabo, é o homem. O homem é muito perigoso. É terrível. A obstinação humana supera até o próprio diabo. Dinei. É bandido Moraes, né? Tá mal, Moraes. Que era intocável. Coitado do Moraes. Ele também já abaixou o quê, né? Abaixou a tromba. Já não tem mais aquela arrogância. Confirma aí. Deny. Já, né? Já não tem as cartas. É, Chiquinho? Já não tem as cartas, pô. Perdeu o pululo. O feitiço dele acabou. O Lula que lhe dava cobertura já vai lhe abandonar.
Trump falou que ele não gosta de lidar com os perdedores. Totalmente humilhado. Eu estava a dizer que as profecias do monte sobre a guerra e a crise em Angola está a agitar o TikTok. Muitos estão a dar crédito, outros se perguntando onde fica a igreja e quem é este profeta. Simplesmente maravilhoso. Andaram adormecidas as mensagens. Expansão. Disse que os caças franceses já estão aí. Então a França já entrou mesmo no game. Na guerra. Não é só base não. Meu Deus. Trump só está a rir, está a rir. Está a dizer, agora vocês não entraram. Estavam a mandar muita boca. Quem manda, manda. Quem tem, tem. Tem que vir ajudar o cota deles. Os navios da Espanha estão indo também. Eu já disse que a Espanha também já cooperou. Já ameaçaram. Julieta UK. A Espanha voltou para trás, tem medo. Assim foi aconselhado. Estás a brincar com a América? Teve também outro que falou que o Rei Leão tem muitos inimigos. Não sais ao pé dele. Aquele que parece que é de Amber ou maluco, ou como é? Da Alemanha, Johnny. O Irã atacou a Turquia e eles falaram que vão revidar. Turquia nunca faria isso. Teu navio da Sonangol foi atacado. O da Guiné-Bissau, aquele já fugiu. Gaspar, aquele aventureiro aí já não fugiu lá. Turquia faz parte da OTAN. Graças a Deus. Então, eu acho que chegamos no fim da nossa live.